Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem no canal Notícias do Ribeiro. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, eu sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. Este canal tem por objetivo trazer notícias de empreendedorismo, atualidade e assuntos jurídicos. E hoje convidamos para participar deste canal ninguém menos do que a doutora, professora, palestrante e atualmente nomeada presidente da Comissão de Direito Penal, Processo Penal da OAB Itaquera, doutora Érica Tesser. A palavra é sua, doutora. Obrigada, doutor Ribeiro. Saudações cordiais. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, doutor Ribeiro. Para quem não me conhece, nos últimos 3 anos estive como conselheira estadual da OAB. Atualmente, como o doutor Ribeiro disse, estou presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB Itaquera. Muito me orgulha estar na presidência dessa comissão. Estou ao dispor do doutor Ribeiro, da advocacia. Queria também aqui parabenizá-lo pelo trabalho, viu, doutor Ribeiro? Bacana, que obrigado. Vem aí difundindo conhecimento, trazendo colegas aqui para entrevistá-los. Muito bacana seu trabalho, é um prazer. E vamos lá, estou aqui ao seu dispor. Bacana. Então já vamos de perguntas, porque a doutora Larissa, estudante de Direito, mandou a seguinte pergunta para nós. Doutor Ribeiro, qual é o papel, a função do advogado quando ele comparece na delegacia num auto de prisão em flagrante? E aí eu passo a pergunta para a doutora Érica Tesser, que é especialista criminalista de mão cheia. Vamos lá, doutor Ribeiro. Advogada criminalista há 17 anos, mas respiro direito penal desde que eu nasci. Advogo com meu pai, estou no escritório dele desde os 16 anos, ele é criminalista há 45 anos. E vou tentar trazer um pouquinho aqui da minha experiência. Experiência a gente não consegue transmitir, né? Mas a gente consegue tentar passar aqui para vocês um pouquinho do conhecimento que a gente vai adquirindo na prática. Do flagrante, eu queria começar com um ponto bem sensível, que eu acho que é o principal, aliás, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro. Olha aí, que bom. Né? E uma pergunta que é muito recorrente nos grupos de jovens é com relação aos honorários, né? Então tem sempre essa dúvida do quanto cobrar, como cobrar, e na área criminal há um problema, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando do outro lado da mesa, a gente lida com todo tipo de gente. Então, quando a gente vai atuar no auto de prisão em flagrante, quando a gente é chamado para atuar no flagrante delito, geralmente vai ser através de uma ligação. Então, recebeu a ligação de um familiar, do cliente, já combine previamente esses honorários, né, com a família, já estipule o valor da sua diligência, deixe bem claro quanto será os seus honorários, e nunca cobre a menos que a tabela, né? Fica aqui a dica, né, doutor Ribeiro? Hashtag fica a dica, né? Fica Valorize o trabalho, né? O nosso Sim. trabalho. Com relação aos honorários, acho que era isso que eu queria deixar essa dica para vocês, mas vamos lá. Outra questão importante do auto de prisão em flagrante é levar sempre a procuração. Deixe sempre a procuração no carro. A gente nunca sabe quando a gente vai atuar no auto de prisão em flagrante, se a gente vai ser chamado na madrugada, durante o dia, final de semana. Então, deixe sempre uma procuração e uma renúncia, né, em branco, porque depois a gente não sabe se a gente vai acabar atuando na instrução processual. Aí a gente vai ter que colher a assinatura para o cliente poder renunciar, e aí vai ter que ir até o presídio. Então, também outra dica, fica com a renúncia junto com a procuração, peça para o cliente assinar na delegacia a procuração e a renúncia. Caso o advogado não vá atuar posteriormente na instrução processual, já está com a renúncia assinada e é só protocolar a renúncia. Chegou na delegacia, identifique-se na recepção, identifique-se, eu sou advogado, estou representando os interesses de fulano de tal. Seu cliente pode ser apresentado para o delegado de plantão ou por uma equipe de investigação.
Na recepção, será informado onde seu cliente vai, se o seu cliente foi apresentado pelo delegado de plantão ou pela equipe de investigação. E aí o senhor vai pedir para o delegado de polícia, se dirige ao delegado de polícia, senhora, né, doutora, dirija-se ao delegado de polícia e pergunte o que aconteceu, né, o porquê que seu cliente está detido e peça para falar com o seu cliente. Conversou com o delegado de polícia, autorizou a falar com o seu cliente, vá conversar com o seu cliente, explique para o seu cliente o porquê que ele está detido e aí já peça para o seu cliente assinar a procuração, já tenha a procuração em mãos. Muitas vezes tem crimes que tratam-se de segredo de justiça, você vai precisar dessa procuração para poder olhar o inquérito policial, né? Tem que juntar a procuração em caso de segredo de justiça, senão a gente não consegue olhar o inquérito policial. Outra questão, é muito perguntado e também muitos advogados desconhecem que é direito do advogado acompanhar a oitiva dos policiais que declaram a prisão do seu cliente. E o que é a oitiva, para quem não sabe? As declarações dos policiais, né? O advogado tem direito, está lá no nosso estatuto, artigo 7º, inciso 21, a linha A, é direito, é prerrogativa do advogado acompanhar as declarações dos policiais, tanto dos policiais como da vítima, né? Obviamente do interrogatório do seu cliente, mas dos policiais e das vítimas também. É direito tanto acompanhar como direito de fazer perguntas, também está lá no nosso estatuto, tá? É direito do advogado fazer perguntas, esclarecer situações para o nosso cliente, tá bom? Então, veja que a doutora Érica Tesser está respondendo qual é o papel do advogado assim que ele é comunicado, convidado ou intimado para também representar o cliente na delegacia, no auto de prisão em flagrante. Agora, eu quero ir para a segunda pergunta. E a segunda pergunta, doutora Érica, é: quando você comparece ao presídio, qual é o papel, qual é a função, o que é que faz o advogado quando comparece ao presídio? Conte-nos tudo, não esconda-nos nada. Quando nós vamos no presídio, obviamente a gente vai para poder saber o que aconteceu, né? O cliente vai contar para a gente o que aconteceu, a gente vai munir de todas aquelas informações. E aí, muitas vezes, a gente sequer tem conhecimento do processo quando a gente vai até o presídio, porque às vezes trata-se de processo de segredo de justiça. Então, a gente vai no presídio para levar uma procuração, para que o cliente assine, e depois para a gente juntar no processo, obter as informações. Então, existem várias hipóteses que podem ocorrer, né? A gente chega lá, já munida das informações, quando é processo que a gente consegue olhar, processo que não tramite segredo de justiça, já conversa com o cliente, já passa para ele todas as informações, e aí ele vai dizer se a gente vai ser contratado ou não. No presídio a gente vai chegar, a gente vai se identificar também como advogado, geralmente o presídio também demora muito a entrada. Advogado passa na revista no presídio? A gente passa por um scanner. Ainda na delegacia, como que é feito o reconhecimento? Isso está tipificado especificamente ali no Código de Processo Penal, mas na prática, no dia a dia, há diversas pessoas, uma diferente da outra, do tipo de cores, altura, peso. No reconhecimento, se possível, a questão de outras pessoas e estarem junto com o seu cliente, o código diz claramente, se possível. O que acontece muito? Pode acontecer do delegado de polícia não permitir do advogado participar do reconhecimento, né? Isso é prerrogativa do advogado participar. E aí, o que o advogado faz? Complicado, né? Eu mesmo já fui proibida de participar de alguns reconhecimentos. Em um caso, posso contar aqui a prática? Pode, por favor. Aqui é caso prático. Em um caso, um caso de homicídio numa testemunha protegida, o delegado disse que eu não iria participar, porque tratava-se de testemunha protegida. Falei, doutor, embora seja testemunha protegida, é direito, prerrogativa do advogado, lei de abuso de autoridade, caso o senhor me proíba de participar, depois de muita conversa, ele acabou me autorizando. Falei, doutor, só faça o seu trabalho, né? Coloque a touca, faça
como deve ser feito o procedimento, mas eu vou participar. Depois de muita conversa, ele acabou autorizando a minha participação e eu participei. Tem casos que não adianta, pode ter muita conversa e o delegado não vai deixar você participar, já aconteceu isso comigo também. E aí cabe tentarmos a nulidade do reconhecimento na justiça. Já passei por isso também, que posso também contar o caso. Por favor. Tá. Tive um reconhecimento não faz muito tempo, foi um caso de crime sexual, eram várias vítimas, e o delegado também disse para mim que eu não iria participar, porque as vítimas não queriam que eu participasse do reconhecimento. Eu falei, doutor, crime de abuso de autoridade, aliás, não adianta o advogado ser combativo se não tiver conhecimento técnico. Perfeito, né? perfeito. Então, tem que ter conhecimento técnico para poder argumentar com o delegado. Mas, nesse caso, não adiantaria trazer qualquer argumentação para o delegado, porque poderia trazer Deus que ele não ia deixar eu participar. Eram muitas vítimas e ele não queria mesmo que eu participasse por conta das vítimas. E tinha a imprensa estava fazendo pressão do lado de fora da delegacia. E eu falei para ele, ok, o senhor não vai me deixar entrar, me deixa falar um minutinho só com o meu cliente. Ele falou, sem problema, pode conversar com o seu cliente. Fui conversar com o meu cliente, eu falei, olha, eu estou sendo proibida de acompanhá-lo no reconhecimento, então você fica de costa no reconhecimento. Aí ele falou, doutora, vão me pegar direito. Eu falei, não, fica tranquilo, porque eu estou do lado de fora. Se acontecer alguma coisa, você grita, ninguém vai fazer nada com você. Top. Confia na advogada? Confio. Outra dica, o cliente tem que confiar no advogado, tá? Nunca confie no seu cliente. Permita-me uma parte. Claro. Eu sempre digo aos nossos clientes o seguinte, advogado é cargo de confiança. Se confia, dê paz para ele trabalhar. E se não confia, troque de advogado. Exatamente. Porque advogado é cargo de confiança. Exatamente. Tem que confiar no advogado. A gente não pode confiar no cliente, mas o cliente tem que confiar cegamente no advogado. E ele falou, ok, vou ficar de costa. E quando foi para o reconhecimento, aí saiu batendo porta, delegado, escrivão, investigador, todo mundo bravo. Doutora, o cliente não quer participar, vai lá falar com o seu cliente, porque as vítimas estão todas aqui. Eu falei, mesmo? Não quer participar? Que coisa, não? Então vou lá falar com ele. Aí voltei para falar com ele. Falei, olha, eles me pediram para vir conversar com você aqui, para você virar para o reconhecimento. Mas continua firme aí. Tudo bem, doutora? Foram todo mundo de novo para a sala. Ele continuou virado. E aí o delegado falou para mim, doutora, seu cliente não vai virar mesmo? Eu falei, não, doutor. O senhor vai me deixar participar do reconhecimento? Ele, não. Então, meu cliente não vai virar, doutor. É meu direito estar na sala. Se eu não estiver na sala, meu cliente não vai passar pelo reconhecimento. Ele disse assim, olha, doutora, eu vou fazer um crime de desobediência, então. Falei, ok, pode fazer. Aliás, era tudo que eu queria, o crime de desobediência. E eu vou explicar para vocês por quê. Ele falou assim, doutora, a senhora não está entendendo. 9 crimes de desobediência. Eu falei, doutor, o senhor pode fazer até 40. Meu cliente não vai virar para o reconhecimento. Eu estou ao dispor do senhor, eu espero aqui os 9 TC de desobediência, mas ele não vai virar. Ele, ok, eu vou virar, eu vou fazer. E eu queria o TC de desobediência, porque eu não teria como provar o porquê que meu cliente não estava virando para o reconhecimento. Por que ele estava se negando a virar para o reconhecimento, embora seja direito dele não produzir prova contra si. Perfeito. Com o TC, com a lavratura do TC, do crime de desobediência... TC, para quem não sabe, é termo circunstancial. Exato, perdão. Ele teria que obrigatoriamente ser ouvido, né, no TC. Com a lavratura do TC, ele teria que ser ouvido e aí sim iria constar no termo o porquê que ele estava se recusando a participar do reconhecimento. Foi lavrado o TC, ele não lavrou os 9, lavrou um só. E no TC constou que ele não virou porque a advogada estava sendo proibida de participar do ato e porque ele estava sendo levado para o reconhecimento sozinho. Também não tinha outras pessoas junto com ele para ser levado ao reconhecimento. E só para contar o desfecho, esse TC foi encaminhado, lógico, para o juízo competente. A cota da promotoria foi pelo arquivamento, porque o procedimento foi
Nulo. Irregular, sem a participação da defesa e sem outras pessoas para acompanhá-lo junto no reconhecimento. E a juíza competente arquivou o TC. Então, a gente pode tomar esse tipo de postura também, né? Foi uma estratégia minha, né? Eu queria que ele não virasse, eu queria realmente o TC para poder provar no processo depois o porquê que ele estava se recusando, senão eu não iria constar no termo. Um delegado que já começa infringindo nossas prerrogativas, dificilmente ele iria constar no termo, né? Esse fato, que ele estava se recusando porque a advogada estava sendo proibida, até porque isso também é crime de abuso de autoridade. Não permitir que o advogado acompanhe o ato de reconhecimento também é crime de abuso de autoridade. Palmas para a doutora Érica, maior criminalista de São Paulo. E caminhando então para os finalmente, né? Já deu aqui a nossa cota nesse vídeo. E aí eu quero que a doutora Érica deixe a sua mensagem final, os seus agradecimentos, uma frase, uma reflexão, algo de estímulo para a doutora Larissa, que foi quem fez essa pergunta que motivou o seu convite neste canal. Vamos lá, doutora Larissa. Agradeço a pergunta e eu sou extremamente apaixonada pelo direito penal, sou suspeita para falar do direito penal, né? Como eu já disse, respiro o direito penal desde que eu nasci. Mas a gente tem uma preocupação muito grande na área penal. E essa é a dica que eu vou deixar aqui hoje. Quando a gente... Não existe maneira certa de fazer uma coisa errada. Então, quando a gente tenta dar o ar de legalidade para algo ilícito, só dando um exemplo aqui para facilitar a compreensão, quando um cliente pede para a gente fazer um contrato para maquiar uma conduta ilícita, pode ser que a gente vire parte do problema. Então, cuidado, né? A gente advoga para pessoas, muitas vezes, nem sempre, a gente advoga para inocentes, mas a gente advoga, na maioria das vezes, para pessoas que transgridem regras, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar parte do problema. E posso deixar uma segunda dica? Questão prática. Por favor. Acho que vale para todas as áreas, mas eu costumo sempre dar essa dica para todos os advogados que me procuram. Quando a gente pede uma condenação, seja numa queixa-crime ou uma absolvição nos memoriais, o advogado ele tem que elaborar um bom projeto de sentença. Sim. Porque é um bom projeto de sentença que vai ajudar o juiz a trabalhar. Sim. Então fica a minha dica aí. Hashtag várias dicas concedidas aqui, fornecidas pela doutora Érica. E agora só nos resta ao nosso tradicional saudações cordiais.